E aí, meus amigos, mais uma live aqui, mais um vídeo do nosso podcast Revalida, contando para vocês as histórias aí das pessoas, dos nossos alunos ou amigos que fizeram a prova junto com a gente, né? E alguns aprovaram, outros tiveram um pouco mais de dificuldade. Hoje nós vamos falar com a Adriana, ela aprovou aqui na prova do Revalida, e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi essa jornada para poder aprovar no Revalida. E aí, Adriana, tudo bem com você? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu vou fazer... Primeiro, eu queria que você respondesse como foi que você me conheceu. A primeira coisa que eu queria que você respondesse era isso. Por uma amiga. Eu estava achando que eu já tinha estudado tudo, aí tem uma amiga minha da Colômbia também, que a gente começou a estudar no começo do ano e por volta de maio, junho, ela disse que ela começou a assistir umas lives de um cara que tinha um Instagram. Aí eu comecei a assistir aquelas lives do Rafa às 5 horas da tarde. E ele mudou o meu jeito para estudar. Depois dali veio o intensivo que a gente fez com ele e eu acho que por causa disso que eu consegui passar naquela prova, né? Do jeito que a gente estudou. Você fez o curso, o TIPS Revalida? Isso, fiz o curso. Fez o curso também. Eu entrevistei uma pessoa até agora que não fez o curso, mas também aprovou, que também assistiu às lives. Agora esse daí era só live nas últimas semanas, pessoal. Até caiu o olho. Foi só live até cair o olho. O que você achou, assim, da prova? Você achou que a prova estava difícil? Você já esperava aquelas questões? Foram questões que que foram iguais, foram diferentes? Como é que foi a prova? Para mim, foi uma prova mais difícil do que no curso que a gente fez como Rafa e como as lives que a gente fez. A gente resolveu quase todas as questões, até acho que todas, né, Rafa? Da UFMT, a gente resolveu da INEP, da USP. E comparando, assim, eu acho que o nível foi um pouco mais alto do que a prova do 2017, mas não era uma coisa fora do normal. Só a gente precisava testar, fazer no nosso curso como Rafa, a gente fazia questões a cada semana dos conhecimentos que a gente fazia de segunda a sexta. Cada sala tinha um simulado, que era cumulativo. E eu acho que isso que me ajudou. Eu achei um pouco mais difícil, mas não achei impossível para a gente conseguir. Mas os temas, você se surpreendeu com os temas? Sinceramente, eu acho que os temas que foram perguntados no Revalida foram quase todos que a gente vai no nosso curso. Não foi surpresa. Eu até falei com o Rafa que quando eu estava resolvendo a discursiva, eu tinha no meu ouvido aqui o Rafa falando. Eu até mandei mensagem da questão do IECA como BRA, o Rafa reforçou, que eu falei, já sei qual que é essa, eu marquei de primeira. Muita coisa, né? As lives discursivas, para mim, pelo menos 3 questões completas a gente comentou, foi muito interessante, assim. E era a pontuação que precisava, né? Se você tivesse acertado 3 questões completas, já era a pontuação que precisava. Foi muito bom mesmo. Aquela pergunta do síndrome nefrítica foi de primeira. Eu me lembrava do Rafa, porque a gente fez tanta questão disso, né? Porque eu me lembro do Rafa falando assim, a gente responde tantas questões na objetiva que a gente já sabe como responder na discursiva. Aí a gente acho que resolveu tanto síndrome nefrítica que nessa aí, pelo menos eu não tive dificuldade nenhuma para responder. E eu acho que essa questão, tudo que eles perguntaram, tudo a gente abarcou no nosso curso. O adulto frágil, a gente falou muito sobre isso, a cetoacidose, nem falar, né? Que é o que a gente mais estudou. Acho que foi a questão que eu até disse, ó, não caiu de manhã, vai cair à tarde, não tem, sempre cai cetoacidose, não tem. Aí o Rafa falou, você não pode ir para o Revalida sem saber cetoacidose. E foi isso, gente. Eu acho que o curso do Rafa mudou o jeito de estudar e que eu conseguisse passar, sinceramente. Mas como é que você estudava antes? Antes das lives, antes do curso? Eu, na verdade, ano passado, eu recebi um presente de um colega meu do hospital, né? Ele me deu as apostilas do MET curso, só que elas são bem antigas, são do ano 2015.
Aí eu comecei a estudar em final de janeiro, começo de fevereiro, eu comecei a estudar para cirurgia, que é o que eu mais gosto. Só que eu reparei que eu estava demorando muito. Eu demorei lendo as apostilhas quase 2 meses, era já quase começo de maio. Eu falei, não, isso não está dando certo. Eu acho que não vai dar tempo para eu me preparar. E nesse tempo eu achava que a prova do Revalida ia ser para, acho que nesse tempo que seria para julho, né, agosto. Aí eu fiz um curso, outro curso, mas ele era muito, como te falar, geral. Abarcava as coisas muito geral, que serviu também como uma base. Aí depois veio a minha amiga que me falou que tinha um cara muito legal no Instagram, que ele fazia questões, transquestões e lives que ele focava no Revalida. E eu fiquei curiosa, aí eu comecei a acompanhar essas lives que ele fazia das questões e mudou meu jeito, porque eu sou uma pessoa muito sistemática, mas o Rafa é muito objetivo. Vai para o quê? Para que você precisa pro Revalida. A gente não pode achar, por exemplo, que você vai conseguir os conhecimentos da medicina de 7 anos em 6 meses. E tem muitas coisas, eu posso falar para vocês, que o curso que eu fiz antes, ou que eu li das apostilas, não tinha. E que eu só vi no curso do Rafa, porque o Rafa respondeu tantas perguntas nesse tempo que ele ficou estudando, ano passado, esse ano, que ele respondia questões da UFMT, respondia questões do INEP, respondia questões da USP. Eu acho que ele respondeu questões de outras provas de residência, que ele conseguiu pegar o que era mais prevalente todos os anos e juntar para a gente. E isso eu achei ótimo, porque, por exemplo, eu assisti aqueles cursos que você vê aqueles vídeos de 2 horas, né? Aí você acaba de assistir o vídeo e só fazem 2 questões. Aí você acha que você sabe tudo, e no final das contas não sabe nada. Eita enganação, né? 2 questões do assunto todinho, é muito interessante. Aí Mas eu é ficava assim. dormindo. Mas eu não tenho paciência. E o pior é que eu fiz isso. Muitas aulas assim eu assisti de 1 hora e pouco, mas não tinha condições. Porque, por exemplo, você vê, teve até uma coisa interessante, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou falar de outro exemplo. Tem vídeo que eu gravei de 2 minutos. Diga aí, lá no curso. 2 minutos. Como é que pode o cara falar do tema em 2 minutos? Não falo do tema em 2 minutos. Eu falo a única coisa que cai no revalida daquele tema. Aí o cara vai lá, assiste aqueles 2 minutos, pronto. Todas as questões que tem do tema, ele consegue fazer com 2 minutos. Aí é diferente, né? É muito diferente, porque você já pega tudo mastigado. Quero falar uma coisa para vocês, da questão do preventiva, do SUS, isso tudo que a gente acha que eu mostro. Eu me lembro que eu estudei com umas 2 amigas, né? Que a gente teve um grupo que a gente se reunia todos os domingos para, digamos assim, ela estudava de um lugar, eu estudava do outro, a gente juntava as coisas, né? Nem elas 2 conseguiram eu entender a questão dos ensaios clínicos, do casos em controles, só consegui como o Rafa. Como que ele conseguiu, eu não sei, mas eu acho que é o jeito da pessoa explicar, o jeito que ele faz pontual, né? Que ele faz com questões, que eu consegui, mesmo que não foi tão perguntado no Revalida, mas sabe aquelas coisas que a gente não está acostumado no nosso dia a dia da medicina? Eu só consegui com o curso do Rafa, que eu acho também isso bem interessante, que mudou muito para mim. Agora também outra coisa, também as pessoas assim, eu acho muito interessante, porque me perguntam muita coisa de preventiva. E me mandam muita mensagem para perguntar coisa de preventiva. Só que o meu conhecimento de preventiva é o conhecimento para o Revalida. As pessoas têm que ter a noção disso. Todo o meu conhecimento, ele é um estudo para o Revalida do INEP. Se o cara me perguntar o que é que eu quero ser especialista, eu estou me especializando nas questões do INEP. Daqui a uns anos, né, não agora, mas daqui a uns anos, o cara vai me perguntar alguma coisa sobre o INEP e eu vou estar na ponta da língua qualquer coisa que me perguntar sobre o INEP. Mas se for da UFMT, já não é a mesma coisa. Para cada uma das universidades, das revalidações, é totalmente diferente. A USP é outro mundo. Tem gente que é muito fera e que responde a prova da USP e tem facilidade. Eu respondo as questões da USP e são parecidas com as do Revalida, né? Porque cada prova é um mundo totalmente diferente. Mas, assim, eu decidi fazer aí esse estudo totalmente focado, baseado na prova do Revalida. E quando eu vejo a história como a sua, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que deu certo, que é isso aí, né?
que é isso aí, que foi certinho. Agora tem coisa que eu quero mudar, tem coisa que eu quero melhorar no curso. Vocês têm o curso vitalício, mas vai estar melhor ainda, porque eu vou colocar, você viu que caiu essas questões, tipo Anzol, não sei de que, procedimentos básicos. Assim, tem até um manual de procedimentos que eu vou acrescentar no curso, tá? Eu até pensei em fazer um curso específico de procedimentos básicos para colocar lá, porque eu vejo que eles começaram a perguntar muito isso daí na prova do Revalida. Mas me conta agora, quando você estava fazendo a prova objetiva, vamos começar a falar um pouquinho sobre a prova objetiva, daqui a pouco a gente fala sobre a discursiva. Quando você estava fazendo a prova objetiva, quando você conseguiu terminar a prova rápido, demorou muito, ficou até o final, ficou esperando, como é que foi? Na verdade, na prova objetiva, eu fiquei com enxaqueca. Então, aí no começo não ajudou muito, né? Mas realmente eu terminei faltando acho que uns 20 minutos antes de acabar a prova. Aí, na primeira parte, eu consegui responder de boa. No final, foram aquelas perguntas chatas, que eram quase a folha inteira, né? Eu vi nessa prova que tinha aquelas, esqueci a palavra, que uma palavra mudava tudo. Aí, se você não estava, por exemplo, teve aquela de clamídia, né? Que eu errei de uma forma que o Rafa, eu me lembro que o Rafa falava uma vez, vocês têm que ter aquela malícia, né? Não cair nas coisas que o INEP faz, né? Mas, assim, eu me senti até a metade de prova, digamos assim, tranquila. No final, foi mais pela enxaqueca que eu estava, né? Eu acho que foi a ansiedade, essas coisas que a gente sempre pré-prova. Mas quando saí da prova, eu senti que eu passei. Eu falei para minhas duas amigas, nossa, a prova foi um pouco mais difícil do que eu esperei, mas mesmo assim, eu acho, de tantos simulados que a gente fez como Rafa, eu não me senti tirando 90 pontos, mas eu senti que passei. Eu me senti do mesmo jeito do que quando a gente fazia aquele simulado do Rafa, que ele botava um nível bem superior, que o Rafa, eu me lembro que falava, você não espera que eu vou botar as mesmas questões do Revalida, que vocês já sabem, para tirar 100. Eu vou botar as piores para vocês se prepararem mais. Aí eu acho que eu senti isso na prova. Eu senti, cara, eu consegui. Nos simulados que eu fiz como Rafa, que eu achei bem difíceis, por mais que eu achei difíceis, eu conseguia passar, mas não foi aquela... Tem questões que a gente já sabe de cabeça, né? Que já síndrome do gabarito, né? Mas mesmo assim, foram bem poucas que eu acho que a gente não conseguiu abarcar no nosso curso, né? Que foi meio que uma surpresa, mas a maioria foram coisas que a gente sempre falou, nas lives, nas discursivas que a gente fez da UFMT, do INEP. Eu acho que eu fiquei muito feliz, e a primeira coisa que a gente falou com as duas amigas, que a gente vai fazer o curso para o prático, né? Isso sem dúvida nenhuma. Aí, então você saiu, e o que as pessoas, assim, que estavam com você, as pessoas assim, que estavam fora, porque também, quando a gente sai da prova, tem um monte de gente, o povo começa a comentar, dizer que a prova tá fácil, difícil, porque quando eu saí da prova, o que aconteceu foi o seguinte, o povo começou a me perguntar, aí eu sou meio suspeito para responder, né, porque eu nunca sei, né, assim, às vezes a pessoa estuda, tal, não sei de quê, e às vezes tá um pouco, assim, a pessoa não estudou, né. Também quando me perguntaram... Calma, né? Depende muito, né? Da pessoa. Quando me perguntaram, eu disse, não, foi tranquilo, igual às questões dos anos passados. Aí o cara a pessoa que me perguntou quase que dava uma pisa em mim, né? Porque todo mundo achou, a maioria das pessoas que estavam ali achou a prova muito difícil. Eu não faço prova, como eu sempre falei, eu não faço prova para acertar tudo. Eu faço prova para passar. Então você sabe, você assistiu as lives, eu tô aqui e eu vou fazendo a prova e eu vou vendo e já esperando o que é que ela vai me perguntar. Então eu vou lendo aqui e já vou dizendo, isso aqui essa questão ele quer saber isso, aí já vou olho para as respostas. Acaba que desse jeito que eu faço, algumas vezes não dá certo, né? Às vezes não dá certo. Você tem o conhecimento, mas aí pela velocidade de fazer, às vezes não dá certo. Mas aí deu certo. Acertei muitas questões, deu certo para todo mundo. E o pessoal achou muito difícil a prova. Na sua opinião, qual foi... como é que estava o pessoal? O pessoal achou muito difícil? Vou te falar o seguinte, eu
como eu estava com uma enxaqueca de manhã, eu me lembro que eu tomei um remédio para dor de cabeça. Quando saiu, eu falei, dessa vez, eu não falei para vocês, eu apresentei a prova do 2017, né? Eu não quis ficar falando com todo mundo, porque eu falei, se por acaso as respostas não concordassem, eu não vou ficar nervosa, eu quero ficar bem tranquila à tarde, porque é isso que vale mais. Então, eu me lembro que eu saí para almoçar, só fiquei com minhas duas amigas, mais outras duas, a gente almoçou e meio que reforçou as coisas que a gente acharia que podiam perguntar, mas eu não fiquei falando com as pessoas da prova, não. Eu tentei ficar calma, na minha. Porque foi um chororô. Desde a primeira prova já foi um chororô. Todo mundo dizendo, essa prova tá muito difícil, o INEP é muito injusto. Eu só desejava... Eu já esperava isso do INEP. Eu só desejava que a galera fosse fazer uma prova da USP, para poder ver como a USP é legal. É isso aí. Que o Revalida é a prova das provas que tem, se não for a mais, porque a UFMT também é muito boa de fazer. Assim, tem algumas outras coisas assim que a pessoa tem que estudar mais fundo no UFMT, mas quando a gente fez as provas da UFMT, a gente não teve dificuldade de fazer, é muito parecido. São ali o estilo da VUNESP também. A gente muito fez quase todas as discursivas da UFMT e foi tudo que a gente fez no curso. Só teve uma, duas que a gente ficou meio que... que não teve nada a ver, né? Que são assuntos nada a ver, assim. Mas foi muito bom mesmo. E me fala da discursiva. Como é que foi a tarde? Então, eu me lembro que eu falei assim de manhã, Deus me ajude, porque eu dependo dessa prova para eu passar. Se eu passar a discursiva, acho que eu passo o Revalida. Aí eu me lembro que eu entrei mais calma na prova à tarde, eles me entregaram na prova, e eu só abri assim, né? Eu vi, trauma, adoro. Eu como sou cirurgião, falei, essa eu sei. Só que eu não esperava essa surpresa, né? Aí eu vi aquela do menino, vi adulto, que eu já sabia que ia querer uma coisa do idoso. E comecei a responder. Aí eu falei, como eu sei cirurgia, eu vou começar pela cirurgia, né? Só que para mim também foi uma surpresa. Eu confesso para vocês que nem eu sabia essa questão inteira. Eu só respondia a B e a C certinho, mas a D eu não fazia a menor ideia. Pelo menos tomografia FAST, todo mundo respondeu, né? Pelo menos. Isso aí a gente viu na questão do trauma, a gente fez questões objetivas, discursivas, mas aí na discursiva outra questão, a questão do síndrome nefrítica, me dei bem, eu acho que a gente abarcou tudo que eles perguntaram como curso do Rafa, achei tranquilo para o diagnóstico do que eles perguntavam, eu acertei tudo. Digamos assim, eu acho que eu teve a dificuldade na última questão da biópsia, entendeu? Porque eles, se pedissem um critério, tudo bem, mas eles pediam 5. Mas não foi uma coisa fora do que a gente não tivesse já falado. Como eu falei do trauma, me dei melhor na parte B e C. Do adulto frágil, a gente falou muito com o Rafa sobre essa questão também, me dei bem nessa questão. E a nossa revisão do cardio ajudou muito, né? Quais medicações a gente não pode usar junta. Eu até mandei mensagem 2 dias depois com o Rafa. Falei, Rafa, você estava falando no meu ouvido. Falei, é isso. Quase que eu rasgou a folha. E a cetoacidose, eu acho que eu respondi sem problema nenhum. Acertei. E nessa questão ali, eu acertei tudo. Então, eu acho que, comparando as duas provas, a Adriana, tirando aquela da surpresa, né, do ultrassom, eu achei mais tranquila do que de manhã. A gente não sabe como é que eles vão ser de chato na correção. Agora, é aquele negócio, né? Eu acho que o mais importante, assim, é você saber que você sabe. Eu acho que o triste é você fazer a prova e você olhar as questões e você não ter ideia. Eu acho muito pior passar sem saber de nada do que você saber e você, por alguma coisa, sei lá, a correção que não foi do jeito que você esperava. Porque, tudo bem, todo mundo quer passar. Isso aí, sem dúvida que todo mundo quer passar. Mas saber é muito importante. Porque imagina agora chegar na prova prática. Foi isso que eu estava conversando aqui com uma das lives que a gente fez, a gente conversou sobre isso. Que teve uma colega nossa aqui que fez a prova de 2017, quando chegou na prova prática, ela não tinha o conhecimento básico.
para fazer a prova. E quando ela fez, começaram a perguntar coisas que ela não esperava. E como ela não tinha o conhecimento base para responder as perguntas, ela se deu muito mal. Em coisas simples, ela se deu muito mal. Então, é muito mais importante ter essa base de conhecimento para poder avançar. Porque senão não aprova, não tem como aprovar. A pessoa tem que aprovar quando estiver pronto para aprovar. Isso é o mais importante, assim. Mas agora tem 3 chances, né? São 3 chances agora da prova prática. Ah, é? Agora, Mas a parece que gente, com o nosso curso, vai conseguir de primeira, tenho certeza. vai. Agora vamos treinar, meu amigo. Se a gente virou eremita, sem vida, pronto. Até a prova prática, vamos estudar para cair os olhos também. A mesma Gente, coisa. eu não sei quantas questões eu resolvi como o Rafa, eu já perdi a conta, mas foram tantas questões, tanto que a gente fez, que eu acho que, como eu falei para as meninas, como as que eu estudei, isso que fez a diferença. Do jeito para você enxergar, o jeito que eles perguntam, para você falar, isso não é, pelo menos para... O Rafa falou alguma vez não, muitas vezes nas lives, que ele às vezes não sabe a resposta, mas por descarte ele vai olhando o que não é. Fizemos muitas assim, né? Fizemos muitas assim. Meu jeito é assim. Eu prefiro... porque tem coisa... a enganação do ser humano. Ó, quando a gente assiste sei lá, vamos pensar em algum curso aí. A gente tem um professor de clínica geral, a gente tem um professor de cirurgia, a gente tem um professor de SUS, tem um professor de geriatria. Rapaz, um professor para cada matéria. Uhum. Como é que eu vou ter a pretensão? Ó, imagine eu ter a pretensão de saber todas as coisas. Não tem como ninguém saber todas as coisas. É a maior mentira do mundo um ser humano que diz que sabe todas as coisas. A pessoa é soberbo e mentiroso. Eu sei o que preciso saber. Eu sei o que preciso saber. E o que eu coloquei lá no curso foi o mínimo necessário. Até não é mínimo, não. Tem muita coisa mesmo. Não, mínimo não. Mas acho que você foi... o necessário para você aprovar bem a prova. Ali. Os temas mais importantes. E deu certo. Porque foi em cima mesmo. Foi em cima, perfeito. Foi um quadradinho. Lógico que na curva de Gauss ficou na curva de Gauss ficou alguma coisinha de fora, mas o centro grosso ficou todo dentro do que a gente estudou. Foi muito bom, assim. Muito bom mesmo, assim. Mas não teve segredo, né? A coisa mais simples do mundo. Pegar as questões que caíram nas outras provas, ver a porcentagem de cada uma das questões, ver como é que cobra cada uma das questões, analisar, resolver todas as questões e fazer a prova. Se a pessoa for fazer isso sozinho, demora 10 anos, né? Pra fazer. Mas a gente fez. Que esse é um método, Rafa, por exemplo, eu nunca estudei assim, por exemplo, a gente fazia tema de segunda a sexta, né? Por exemplo, clínica médica, cirurgia, preventiva, e a gente fazia um simulado no sábado, né? E os simulados foi muito bom porque eram cumulativos, entendeu? Vocês cada semana tinham algumas coisas. Aí não era que você terminou essa semana, esquece esse tema, vai para outro. Não, aí ele voltava a perguntar coisas que você já tinha estudado. E eu acho que é o erro de todo mundo, né? Mas falando por mim, por exemplo, eu me lembro que em fevereiro eu falava, nossa, já sei tudo de trauma, já sei tudo disso aqui. Aí quando cheguei no curso do Rafa, que a gente começou a estudar de novo cirurgia, eu falei, gente, tem coisas que a gente acha que sabe, mas você não pode parar de estudar isso ali porque a mente esquece, né? Aí eu achei esse método do Rafa muito bom, de fazer cumulativo, a gente sempre lembrando e com questões, que é o único jeito de você saber se você sabe ou não sabe. Ou acha que sabe, mas não sabe. Às vezes a pessoa sabe falar sobre o tema e quando perguntam alguma coisa sobre o tema, ele não sabe. É interessante, né? É interessante. Facilmente eu posso fazer uma pergunta aqui sobre algum tema que a pessoa não vai saber. Mas aí onde é que tá? Então como é que eu vou estudar? Pega as perguntas que já existem, porque elas se repetem. Porque a gente não tem que querer ser especialista no tema. A gente tem que saber o que vão perguntar. O que vão perguntar sobre aquele tema. Essa é a jogada. Mas me diz aí, já que você está falando de método, de estudo e tal, a importância agora... Tá um barulhozinho. Será que eu mesmo? Parou. Pronto. A importância de estudar os temas em relação à importância de fazer questões. Quantos por cento é estudar tema e quantos por cento é fazer questão? Eu diria que 50-50. Porque, por exemplo, antigamente eu fazia 80 e 20 e não me dava bem. Aí
o meu desenvolvimento mudou a partir do método Rafa, sinceramente, porque, como te falei, eu fazia resumos, eu repetia, eu tentava entender, fazia gráficas, mas eu acho que o que me ajudou foi o jeito de enxergar como que eles perguntam. Aí, às vezes, eu pegava a questão e eu já sabia o que eles queriam me perguntar. E também, me lembrando agora, respondendo questões, eu fixava mais na minha cabeça o tema, entendeu? Engraçado isso, que eu me lembrava mais do tema quando eu errava alguma questão, que eu falava, nossa, perguntava-me era isso e não aquilo que eu pensava. Eu voltava para olhar meus resumos e aí fixava mais. Eu acho isso mais importante. E aí você descreveu, exatamente. E ainda me lembro algumas questões que eu errei com você no simulado, né? Que aí eu peguei, voltei e ainda me lembro daquelas que eu errei e me lembro, foi por isso, por causa, por isso. Isso eu acho muito importante. Falei muito isso, né? Eu prefiro errar. Eu prefiro errar, porque quando você erra, você nunca mais esquece, é o que você falou agora. Nunca mais esquece. Ai, a Rafa, tenta não brigar com uma questão, tenta entender o que a questão quer te dizer. E eu antigamente eu fazia isso, eu brigava com uma questão. Aí depois lógico que a gente demora mais, não simulado 100 questões, aí você ficar uma por uma, mas ali você reflete o que você errou e se não entende, relê a pergunta, lê as respostas, para entender o que ele está tentando te perguntar. Às vezes demorava muito, 15 minutos para entender, 20 minutos, mas eu conseguia. E eu acho que isso fez a diferença. Mas esse aprendizado, assim, ó, quando eu escuto alguém explicar bem a técnica que a gente utiliza, é o que você está fazendo, você está explicando cada um dos passos. Eu falei várias vezes. E tem gente que fez as lives, fez o curso e ainda hoje não aplica. E eu acho muito interessante, porque a pessoa me pagou, olha que interessante, o cara me pagou para eu ensinar o método que eu utilizo para estudar. Ele disse assim, tome, alguns pagaram X, outros pagaram Y, disseram, olha, tome, eu quero aprender o jeito que você faz. Eu peguei, ensinei para o cara o jeito que eu faço, e o cara faz de outro jeito. Eita, meu Deus do céu, não consigo entender um negócio desse. Eu fico agoniado. Porque eu acho que a gente está acostumado, por exemplo, que o jeito de estudar é ler e pronto. A gente nunca se acostumou que o jeito era questões, ou a maioria das pessoas, me incluindo, né? Eu comecei a mudar com seu curso, e me lembro uma vez o Rafa falou, alguns desses cursos, se você repararem, eles ficam não olhando para você, eles ficam olhando para uma tela, repetindo. Aí eu nunca tinha enxergado isso, né? Aí me lembro que eu comecei, né, a ler o curso e realmente eles ficam assim olhando para a tela e o olho só fica... Porque é difícil você pegar tudo que eles falam em 2 horas. Cada live, né? Se fizer essa conta, são quase, não sei quantos vídeos, podem ser até 200 vídeos. De 2 horas não tem como você fixar, né? Por isso, eu recomendo esse curso do Rafa, que ele é curto, vai o quê? E a gente fixa mais fácil, né? É porque é muito difícil. Ó. Na prática clínica, quando a gente vai saber, a maioria das coisas que são importantes estão coladas na parede. Tá lá. Eu acho que é porque você está escutando o áudio que eu estou falando. Será? Aí sai. Deixa, se eu não sou está no fone de ouvido. Deixa eu achar. Tá. Talvez seja isso, Rafa. Eu acho que é. Tenta colocar para ver se melhora. Sua filha, né? É. A galera tá aqui. Os 4 brigando, gritando aí. Eu faço cirurgia pediátrica. Eita, mas é interessante, né? Tem gente de todas as especialidades que você imaginar no curso, nas lives. Mas isso foi bom, porque as pessoas de diferentes especialidades que você falou foi que uma ajudava a outra nas questões. O que um não sabia, o outro sabia. Isso foi maravilhoso. E aproveitando já aproveitando essa deixa que você falou aí, das várias especialidades, eu queria que você me dissesse qual foi a importância do grupo do Telegram para o seu estudo.
O grupo do Telegram, ele me ajudou por exemplo, a gente fazia simulados a cada sábado, né? Aí, quando a gente errava alguma questão, as outras pessoas do grupo tentavam ajudar, por exemplo, gente, eu não consegui entender tal questão. Vocês podem me ajudar? E aí, as pessoas mandavam a bibliografia, tentavam mandar um comentário explicando a questão, né? E também para as atualizações. Me lembro muito das atualizações das vacinas, atualizações para... que era outro que eu vi que me pareceu bem importante, para... Hanseníase. Hanseníase, sífilis, HIV. Então, eu acho que... E mandava muitos... aqueles mapas mentais, que no final, perto da prova, foram bem, bem legais. Mas o grupo é bem bacana porque todo mundo se tenta se ajudar. E quando a gente ficava meio assim, nota baixa, o Rafa eu sempre admirei muito isso dele, que eu até comentei com as meninas, que ele sempre foi muito optimista e eu acho que ele ajudou muito para a gente, né, para os que fazem parte do Tips Revalida, às vezes, né, ninguém fica feliz o tempo inteiro, 100%. E aí, então, vem um com uma coisa triste, o outro, mas o Rafa dava tantos exemplos que eu me lembro aquele que você falou da ponte, né? Que a pessoa que construiu a ponte e outro ficava só enxergando de longe. E eu acho que é isso, que a gente nunca tem que desistir, acreditar nos nossos sonhos e lutar, né? E ser feliz, porque a gente não pode ficar sempre com o negativismo, aí não vai dar certo, aí isso aqui. Sempre a gente tem que olhar o lado bom das coisas, senão a gente não consegue. É muito estresse junto. E eu agradeço muito o Rafa, porque, lógico, como todo mundo, eu sou ser humano, também teve dias ruins, estressantes. E o Rafa, com seu jeito, ele conseguia empolgar a gente, entendeu? Como que, tipo assim, eu refleti e falei, não, ele tá certo. Não é do jeito que eu estou fazendo, vamos fazer desse jeito. E eu ficava de não empolgar. Até psicólogo eu fui, tá vendo? Pois é, esse é um dom. Até psicólogo. Mas eu tenho essa característica, assim. Eu tenho um colega meu, eu vou contar uma história que é muito interessante. Teve um amigo meu, é Cláudio, o nome dele, Cláudio. Aí a gente sempre estudou muito junto, ele é muito fera. Ele é o cara mais fera que eu conheço, assim, de estudo, de tudo, porque ser fera para mim não é só a pessoa que sabe muito. Tem gente que sabe muito, tal, que sabe tudo, mas é saber, além de saber aplicar o que você sabe. Eu admiro muito ele por ser inteligente e ser desenrolado, saber aplicar. Então, tudo que a gente sempre compartilha muita informação, assim, ele é a pessoa que eu pergunto alguma coisa. É um cara fera mesmo, assim. É o Cláudio. Se ele assistir, ele vai ficar orgulhoso de eu falar isso dele, porque eu não falo para ele, né? Lógico que não vou falar para ele, falo para os outros, mas não vou falar para ele. Aí a gente até brinca que quando a gente for veinho, aí ele vai dizer, esse aqui é meu amigo Rafael, tá entrando aí para dar a palestra aqui, aprendeu muito comigo aqui, entra aí, Rafael. Aí pronto, aí o Cláudio, ele disse que tava assim, com preguiça de estudar, né? Aí disse, rapaz, não vou estudar não. Vou lá na biblioteca só para ver se o Rafael tá lá. Se ele estiver lá, eu vou estudar. Aí ele disse que quando chegou na biblioteca, eu tava lá estudando. Aí ele disse, eita, Rafael tá estudando, não posso parar de estudar não. Aí foi para casa e foi estudar. Acho muito interessante ele contando essa história, porque eu ficava trancado o dia todinho. E eu sempre fui a pessoa, assim, essa característica que sempre fiz grupo de estudo, sempre chamava as pessoas para participar. E o que eu fiz aqui foi nada mais do que eu sempre fiz. Você vê, criei grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, curso, para poder envolver as pessoas, lives, porque muitas pessoas não têm essa questão da automotivação, que é muito importante para você ficar ali na hype para fazer a prova. Porque senão você desanima total. Porque imagina a dificuldade, a prova às vezes vai, às vezes não vai. A gente não sabe quando vai ter a prova prática. A gente sabe que vai ter, mas ninguém sabe se vai ser no meio, se vai demorar 2 meses, 3 meses, e tem que estar animado. Se não tiver animado, desiste, chora e desiste. Mas, aproveitando agora também isso daí, qual é a importância da comunidade? Não do grupo, mas da comunidade. Isso que você falou, de todo mundo estar no mesmo objetivo e tal. Qual é a importância disso aí para o estudo? Eu acho que o que você falou é um resumo da importância. Primeiro, porque a gente não consegue isso sozinha. Fazendo meio que me lembrar uma coisa,
quando terminaram a live do Rafa, né, que ia começar o curso, aí eu falei, pronto, eu só preciso reler as coisas e já sei tudo, né? Aí, quando eu fiz o curso do Rafa, eu vi que teve algumas coisas que ele abordou que eu não estavam nas minhas coisas e que caíram no Revalida. Que isso também é outra questão que eu agradeço. E do grupo, eu gostava muito das lives, né? Que o Rafa fazia questão, as pessoas iam respondendo, as pessoas ajudavam, como eu te falei, para não desanimarmos. As pessoas, eu achei... Sempre tudo que eu perguntei, sempre eu tive uma resposta. Ninguém nunca largou ninguém. Até no momento ainda o nosso grupo ainda está ativo, né? A gente sempre fica ajudando os outros porque temos uma prova agora em janeiro, né? Da UFMT. Aí as pessoas continuam se ajudando. Eu acho que, resumindo, eu acho que a gente não consegue conseguir as coisas sozinho. Entre mais pessoas a gente consiga no caminho que seja focado do jeito que a gente está, é muito melhor. E para mim foi muito importante, sempre agradeço muito para Deus. Eu falei até para a Alejandra, falei que por ela que eu entrei no Rafa e pelo Rafa que eu consegui passar no Revalida. Então acho que a gente precisa de outras pessoas, né? É muito importante isso, contar com pessoas que estejam no mesmo barco do que a gente, né? Focados, e cada um tem um sonho. Cada um tem um sonho para cumprir e estamos nessa, né? Para todos nos ajudarmos. Eu achei interessante você falar muito bem, porque é pediatra. A galera que trabalha com pediatria tem mais essa comunicação, assim. Você podia ser uma boa... Mas eu faço cirurgia pediátrica. Fazer live, mas tá no mesmo, tá no mesmo. Lida com criança, tem que ter essa boa comunicação, fala ali com os pais. Interessante, eu gostei da sua forma de se comunicar, é bem legal. Se você fosse fazer uma live, ia ser bem interessante. Sobre não tem isso não seu, Rafa. Agora, a gente já falou sobre a prova, falamos sobre a comunidade. Você vê que, ó, coisa de professor, né? Tem que repassar o que a gente falou, sempre tá tranquilo. falando. Agora eu queria te fazer uma pergunta que eu acho legal, assim. O que que você espera do grupo da prova prática? Que a gente já montou o grupo, a gente não perdeu tempo, a gente já foi logo para estudar. Enquanto todo mundo está dormindo aí, a gente vai para o grupo da prova prática. O que você espera? Eu sei que todo mundo não vai conseguir passar para a segunda fase, né? Isso a gente já sabia. Até o Rafa falou isso nas últimas lives, que a gente não desanimasse caso a gente não conseguisse e que tudo tinha seu tempo, né? É o que eu espero do grupo. Eu tenho certeza que as pessoas que conseguiram passar para a segunda fase são pessoas que estão comprometidas, como Revalida, estão comprometidas com dar o melhor de si e ajudar para que os outros também consigam dar o melhor de si. Eu tenho certeza absoluta que o nosso grupo vai ser mara, que a gente vai conseguir obter essa prova com sucesso, sem precisar repetir uma... O Rafa acabou de falar que tem 3 tentativas, né, para repetir a prova prática. Tenho certeza que a gente não vai precisar. Se não me engano, uma vez você faz e você pode ter 2 repetições. Se não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim. Outra coisa importante, foi o primeiro grupo, né, que o Rafa fez pro Revalida. E mesmo que foi o primeiro grupo, que ele foi testando o método, assim, um outro, foi um grupo certo, não foi um grupo certo. Vou chamar o grupo assim, grupo certo. Que eu acho que deu certo e vai continuar dando certo, e a gente, aos poucos, está construindo, não sei como te falar, uma base, né, do que será no futuro para os próximos revalidandos. Mas tenho certeza, eu acredito que vai dar tudo certo e que todos nós que temos conhecimentos diferentes, né, talvez eu saiba mais, por exemplo, da pediatria, outros saibam mais da ginecologia, que a gente vai se ajudar e se comprometer do mesmo jeito que a gente fez com os cursos do Rafa, né, dos horários de tarde, à noite. Me lembro que era meio-dia, depois 17 horas da tarde, depois era 20 horas da noite. Eu acho que nosso grupo foi um grupo bem comprometido e eu tenho certeza que a gente está mais empolgado do que antes para arrasar nessa prova. Mas eu acho muito interessante, assim, sinceramente... Ficar feliz, Rafa? Fico muito feliz, porque
quando eu converso com vocês, eu vejo que vocês têm o mesmo sentimento que eu tenho. Que eu acho muito legal isso aí, que contagiou todo mundo. Porque imagina no começo, imagina eu lá no começo, aqui, 5 pessoas na live no Instagram, aqui desanimado, todo mundo desanimado, eu animado, a coisa mais maravilhosa do mundo, eu aqui. E eu acho que isso chamou a atenção, né? Das pessoas. Quem é esse maluco que tá com essa animação toda? Teve até um dia que eu tava no WhatsApp e eu li um negócio que eu achei muito interessante. Aí o cara disse: quem é esse menino para achar que ele pode fazer uma live para poder ensinar alguma coisa a alguém? E ele tá certo, não sou ninguém. Simplesmente eu sou igual a qualquer outro. Mas conseguiu. Só que sou apenas uma pessoa que teve a iniciativa, né? E eu contagiei outras pessoas para terem a mesma iniciativa. Isso que você falou foi maravilhoso. Gostei demais. Acho que eu vou pegar esse áudio, vou colocar em um quadro. Porque é isso aí. Você está comprometida com ajudar ou a causa. Não é só aprovar. É muito maior do que isso. Ou se a pessoa for pagar pelo serviço que a gente faz, não tem preço. Diga aí, você está num grupo. Eu sempre falo isso e eu vou falar mais uma vez. Se você já escutou eu falar isso, pelo amor de Deus, não fique triste. Mas eu vou falar de novo. Se você está num grupo, ó, cirurgiã pediátrica, tem ginecologista, obstetra, clínico geral. Rapaz, onde é que você vai entrar num grupo desse, meu amigo? Você não entra, não. Quanto é que você paga para você ter um coaching de uma cirurgiã pediátrica, de um ginecologista, de um obstetra? Rapaz, o curso é inacreditável, é inacreditável. A oportunidade que a pessoa tem é muito barato para tanto Exatamente. Eu não quero vou te falar o que eu paguei naquele curso que eu fiz maio, junho e julho, que eu paguei. Como não tenho cartão de crédito, eu não conseguia pagar o curso inteiro. Aí o jeito que eu fiz foi com boleto, que você paga um mês. O que eu paguei nesses 3 meses foi quase o triplo que o que eu paguei como Rafa. E o conhecimento foi muito maior. Só imaginem isso. Às vezes a pessoa, assim, acha, né? Começou fazendo live, agora tá vendendo curso. Mas não é, porque você fez parte do curso. Não tem como eu ensinar. O que eu faço no curso, não tem como fazer no YouTube. Tem como? Tem como eu pegar os simulados, fazer do jeito que a gente faz. Não tem como. Tem que ter uma plataforma, tem que ser uma coisa... Porque você ganha tempo, não é não? É muito barato e você ganha muito tempo. É só por isso. Mas o serviço... Eu sei que eu não estou fazendo propaganda do curso, não. Aqui não quero que ninguém compre o curso, se não quiser comprar, não é isso. A ideia não é essa daqui. Mas a gente faz por você. Não é essa a ideia. É só para dizer que é uma forma de ajudar. Tem gente que tem necessidade, tem gente que não tem. Eu conversei agora há pouco com o João, que colocou Júnior no nome. O João Júnior, né? Colocou Júnior aqui no nome. A gente colocou, mas eu conheci ele como João. E ele falou, eu não fiz o curso do Rafa, eu não tinha condições de pagar o curso, mas eu vi as lives dele, me ajudou demais. Então, tanto a live, o curso, tudo ajuda, mas o negócio é o método, meu amigo, é um método. No curso eu posso ensinar o cara passo a passo. Eu posso carregar ele no braço. Chegue, meu filho, vou lhe carregar no braço, para você conseguir. E você vê. E tudo que você falou aí é a materialização de tudo que eu tentei fazer no curso. E outra coisa, quando eu vinha, eu sei que o Rafa tem 4 filhas, né? Eu sei tudo que ele faz, como os cursos, os vídeos, materiais, tudo. Eu falei, cara, se ele consegue, eu também me empolgava mais para eu ficar, porque eu confesso que eu fazia ao mesmo tempo a pós-graduação, né, da cirurgia pediátrica como curso, né? Aí eu falei, nossa, eu estou cansada. Mas quando eu via o Rafa comprometido, né, com a gente, né, e dava para ver o cansaço, mas mesmo assim ele sempre estava com um sorriso, buscando o melhor. Eu falei, eu também consigo. Eu ficava mais empolgada, porque senão, se fosse eu estudando sozinha, não teria conseguido. Não, as lives de 8 horas, pelo amor de Deus. Eu estava ali só o caquinho. Bagaço. Mas eu, do começo, ó, rapaz, foi muito comprometimento. Do começo até o fim. As discursivas também, né? 2 horas. Mas a discursiva, pelo menos, era num horário bom. Porque meio-dia que a gente estava... 8 horas da noite, pelo amor de Deus. Eu tava desanimado ali. Ali tava desanimado. Aí eu fui assistir um vídeo de live minha de meio-dia, né? Aquelas que eu fazia de meio-dia às 5 da tarde. Menino, mas que animação. Eu digo, onde é que tá essa animação? Por favor, Jesus, me bota essa animação de novo. Eu não tô aguentando mais. 8 horas da noite, já tava só o caquinho. Agora, para finalizar, eu não tenho condições de... se eu pudesse, eu ficava conversando com você a noite toda. É muito boa a conversa.
foi uma das melhores conversas que eu tive até agora, assim, das entrevistas. Eu acho que muita gente vai se beneficiar muito dessa conversa que a gente teve aqui. E olha que eu falar com a minha amiga, eu não sou muito de câmera, mas pelo Rafa ele merece, eu vou fazer. Não, foi perfeito, perfeito. Agora eu queria que você, respondendo assim, 2 perguntas que eu tenho para fazer, rápidas, eu queria que você resumisse a sua resposta. Se fosse bem objetiva na resposta. Qual foi a importância das lives para você? Das lives, todas as lives que a gente fez. A prova objetiva. Sim, nas lives eu não teria conseguido passar na objetiva, porque foi a minha preparação. E qual foi a importância do curso Tips Revalida para você? Focar nas coisas importantes do INEP, porque eu pegava muitas coisas no geral, tentar pegar tudo, mas não pegava, às vezes me focar em uma coisa que não era tão importante. E, por exemplo, o Rafa fez muita diferença para mim em clínica médica, que era tanta coisa que ele conseguiu abarcar o mais importante. E ele fez a diferença na discursiva, né? A prova discursiva na nefrítica, eu coloquei quase tudo como que a gente conseguiu abarcar no nosso curso. Muito obrigado. Ficou feliz, né? Muito obrigado pela sua colaboração. Você é a encarnação de tudo o que eu falei aí nessas lives. Muito bom assim, muito bom mesmo. Queria te agradecer, Adriana. Muito obrigado mesmo assim por você ter participado. E nos vemos no nosso grupo de prática, né? Vamos aí. Isso aí, Rafa. Vamos estudar e vamos passar nessa prática em nome de Jesus. E obrigada de novo por tudo que você faz pela gente. Espero essa animação para o ano que vem. Vamos dar sim. Tchauzinho para você. Até mais. Tchau, tchau.